A Polícia Federal fecha o cerco a generais e expõe o Estado-Maior do golpe. Ao apreender os passaportes de militares que marcharam com Bolsonaro, o STF abre caminho para romper com a tradição de impunidade. Demorou, mas enfim chegou a vez dos generais. A Polícia Federal fez ontem a primeira operação contra militares de alta patente envolvidos na tentativa de golpe. De acordo com as investigações, eles estavam no topo da conspiração de Jair Bolsonaro contra a democracia. A Polícia Federal fez buscas nas casas de 5 generais e um almirante que serviram de projeto ao capitão. 3 chefiaram os ministérios e 3 deles comandaram tropas. Todos participaram do plano para rasgar a Constituição e subverter o resultado das urnas. O mais influente do grupo era o general Walter Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Bolsonaro. Descrito como estadista durante a intervenção na segurança do Rio, ele emerge do inquérito como um radical de estilo miliciano. Além de conspirar contra a democracia, tramou contra os colegas de farda que hesitaram em aderir ao Estado-Maior do golpe, propôs oferecer a cabeça do comandante do exército e incitar uma turba contra o comandante da aeronáutica. Inferniza a vida dele e da família, ordenou o presidente. Em reunião com o presidente, o general Augusto Heleno disse que era preciso virar a mesa antes das eleições. O general Paulo Sérgio Nogueira descreveu o Tribunal Superior Eleitoral como um inimigo a ser aniquilado. Vou romper aqui e iniciar a minha operação, informou após liderar uma campanha de desinformação contra a urna eletrônica. Tem que ser todos presos mesmo, Lúcia. Tem que acontecer isso. As descobertas da PF enfraqueceram versões fabricadas para atenuar o papel dos militares na tentativa de golpe. De acordo com as investigações, o complô não atraiu apenas oficiais da reserva. O comandante da Marinha se envolveu até o pescoço, que é o Garnier. O chefe de operações especiais do Exército informou ao capitão que a sua tropa estava pronta para agir. Se não marchou na linha de frente, o comandante da Força Terrestre também não se levantou publicamente em defesa da legalidade. Após a derrota de Bolsonaro, Freire Gomes assinou uma nota que ajudou a manter os extremistas na frente dos quartéis. Ao mesmo tempo, protegeu o acampamento ilegal que serviria de incubadora para os atos de 8 de janeiro. Fã da ditadura de 64, Bolsonaro encorajou os militares a retomarem a velha tradição de golpes e quarteladas contra o poder civil. Ao longo da história, os conspiradores sempre conseguiram barganhar anistias e escapar da justiça. Ao ordenar a apreensão dos passaportes e proibir os generais de deixarem o país, o Supremo Tribunal Federal abre caminho para romper com essa sina. Meus queridos e minhas queridas, ótima coluna aqui do Bernardo. Vamos entender aqui direitinho para todo mundo ficar por dentro de tudo. Flávio Oliveira, militares no alvo. Nada chamou mais atenção do que o envolvimento da alta cúpula militar no governo Bolsonaro. Vamos entender aqui direitinho. Nada na operação da Polícia Federal ontem chamou mais atenção do que o envolvimento da alta cúpula militar do governo Bolsonaro na trama golpista. As evidências de participação, sobretudo dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, ministros de Estado, e do almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, põem fim a décadas de passividade e de subordinação de instituições civis às Forças Armadas. Nenhum deles foi indiciado, denunciado, tampouco julgado, mas as investigações sobre uma dezena de fardados em encontros e ações contra o sistema eleitoral e a democracia são inéditas na história do Brasil. Carlos Fico, professor na UFRJ, historiador com décadas de pesquisa sobre a ditadura civil-militar, confirma: pela quantidade de crimes óbvios e de rastros deixados, era esperado que a PF em algum momento chegasse aos militares. A surpresa decorre da mudança nessa tradição de impunidade. Mas a investigação e eventual punição de militares deveria ser uma regra numa democracia, não uma exceção.
No entanto, ela nunca aconteceu, nem no período 46 e 64 e nem após a redemocratização. A reunião gravada em 5 de julho de 2022 pelo tenente-coronel Mauro Cid, a que a PF teve acesso, ratifica a suspeita de que o 8 de janeiro não foi um ato isolado, mas um ápice de uma escalada de meses. O relatório final da CPMI dos atos golpistas já trazia o diagnóstico de que aquele domingo foram resultado de uma série de hipóteses golpistas testadas, nas palavras do pastor Henrique Vieira, do PSOL, membro da comissão. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, também integrante, lembra que o relatório final recomendava o indiciamento de boa parte dos alvos de prisão e de busca e apreensão de ontem. Jair Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Garnier, General Paulo Sérgio, o ex-ministro Anderson Torres, o jurista Almir Saad, o ex-assessor da presidência Felipe Ger Martins, são alguns desses nomes. A decisão de mais uma centena de páginas do ministro Alexandre de Moraes, que segundo a Polícia Federal foi monitorado pela estrutura paralela de inteligência instituída pelos golpistas, reproduz as declarações estarrecedoras do grupo político que comandava o país naquela altura, a começar pelo presidente da República. Foi uma espécie de repetição do 22 de abril de 2020 que deu na saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e na revelação do plano do então titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de passar a boiada para flexibilizar a legislação durante a pandemia. O então presidente e candidato à reeleição insta ministros e membros das Forças Armadas a atuar pela sua permanência no poder em uma atitude de flagrante desvio de finalidade das funções do governo, desvio de finalidade das funções do cargo, segundo a Polícia Federal. Na sequência, refere-se sem pudor a medidas para tirar credibilidade de autoridades eleitorais e das urnas eletrônicas antes do pleito, avisa sobre a reunião com embaixadores que mais tarde se tornaria inelegível por 8 anos, em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro confirma o caráter eleitoral da PEC 1522, batizada ao gosto de freguês da PEC das bondades, da infâmia e dos auxílios. A cúpula do governo menciona a votação pela Câmara dos Deputados da lei que prorrogou o estado de emergência instituído nos primeiros anos da pandemia da Covid-19 para despejar 41,5 bilhões em programas de transferência de renda a 3 meses da eleição. A Câmara deve votar hoje, acabou votando no dia 12, a PEC da bondade, como é chamada, e não tem como depois dessa PEC a gente não tá pensando nisso, manter 70 do votos, ok? Mas a gente vai ter 49%. Eu vou explicar o porquê, né? Disse o candidato à reeleição. Em agosto de 22, por conta da PEC, o governo retomou o pagamento do Auxílio Brasil de 600, corrigiu o valor e ampliou a base de beneficiários do Vale Gás, iniciou repasses a caminhoneiros e taxistas. Com aval do Congresso Nacional, Bolsonaro pôs de pé o megaprojeto de compra de votos travestido de política pública. À época, não faltou quem apontasse a ilegalidade, mas até a base parlamentar da oposição votou a favor da PEC por medo de perda de votos. O crime eleitoral era flagrante, mas a intenção escancarada pelo presidente numa reunião de governo choca. A democracia viveu sob ameaça nos anos do ex-capitão Bolsonaro como presidente. Ontem tornou-se público mais um capítulo dessa história assombrosa de conspiração golpista, que não tarde a punição dos responsáveis, militares entre eles, para que a ameaça nunca mais se repita, meus queridos e minhas queridas.